Olá pessoal, aqui é o professor Genaro e hoje vou dar continuidade ao conteúdo de História. Na aula passada falei para vocês a respeito da chegada dos portugueses aqui no Brasil, onde se estabeleceram em 1500, e a partir daí o rei de Portugal começou a mandar algumas expedições a fim de povoar essas terras e de explorar principalmente o pau-brasil, né, que tinha bastante aqui, e o rei se interessou muito por esse produto. Hoje vou falar para vocês a respeito da criação das capitanias hereditárias pelo rei de Portugal, Dom João III. Não se trata mais de Dom Manuel, aqui o rei já é Dom João III. Então, o Dom João III, provavelmente preocupado com a invasão de outros países que também tinham interesse em explorar essas terras, como é o caso da França, da Holanda, dos próprios espanhóis, então ele resolveu dividir o Brasil em 15 lotes de terra, e a esses lotes ele deu o nome de capitanias hereditárias. E ele pegou esses lotes e deu a alguns amigos dele lá de Portugal. Algumas pessoas de confiança dele, ele doou esses lotes de terra. A pessoa que ganhava o lote de terra passava a se chamar donatário, que quer dizer dono. E as capitanias receberam o nome de capitanias hereditárias. Hereditárias porque elas passariam de pai para filho. Quando o donatário morresse, a capitania passaria a ser administrada pelo filho dele. Ok? Os donatários recebiam do rei 2 documentos. Primeiro, um documento chamado Carta de Doação, que era ali um documento onde constava que ele era o dono daquelas terras. Um segundo documento chamava Foral. O foral era um documento que estabelecia os direitos e os deveres do donatário. Os donatários tinham a responsabilidade de desenvolver essas terras com seus próprios recursos, com seu próprio dinheiro. Os donatários tinham como direito cobrar impostos e exercer a justiça estabelecida pelo rei. Então, ele tinha esses 2 direitos: cobrar impostos, os impostos das pessoas que já moravam aqui, que aqui trabalhavam, e de exercer sobre a capitania as leis estabelecidas pelo regime do Império de Portugal, pelas leis de Portugal. E tinha como dever desenvolver a capitania e morar nela. Então, ele tinha o direito de cobrar impostos e de exercer as leis de Portugal. E tinha como dever desenvolver a capitania com seus próprios recursos e morar nelas. Essa divisão não deu bons resultados. Não deu bons resultados porque as capitanias eram muito grandes, eram faixas de terras muito grandes, e os donatários começaram a não ter mais condições de administrar. Os recursos foram acabando, a administração provavelmente não tenha sido assim bem feita, e aí foi fracassando o sistema. Ok? Outra dificuldade que eles enfrentaram foi a resistência dos indígenas, porque os indígenas, os nativos que aqui moravam, eram realmente os donos das terras, né? E começaram a se sentir invadidos por esses novos habitantes que por aqui estavam. Então eles começaram a atacar, né, os portugueses, a não permitir ser escravizados, porque os portugueses tentavam escravizar os índios para trabalhar, eles não permitiam, né, e atacavam. Por isso os donatários começaram a sentir essas dificuldades e o sistema fracassou. As únicas capitanias que prosperaram, que deram certo, foram as capitanias de Pernambuco, que foi doada a um homem chamado Duarte Coelho, e a capitania de São Vicente, que foi doada a Martim Afonso de Souza. Provavelmente esses 2 donatários souberam administrar melhor a capitania, talvez tinham mais recursos, né?
e essas duas capitanias deram certo.